sou totalmente inocente. Eu não fiz nada. Primeiro, vamos tentar entender a situação. Protesto no CT do Corinthians antes mesmo da apresentação do técnico Cuca. Cerca de 200 mulheres pedindo fora Cuca. A Carla é uma das representantes do grupo, do movimento desse protesto, e ela falou ao portal UOL e a gente vai ouvir agora. Qual será a postura agora da torcida feminina quando o Corinthians jogar? Eu sou representante da Logo Esporte Corinthians. Hoje nós estamos, com essa insatisfação toda. Nós somos contra a contratação. A hashtag Respeita as Minas, ela foi pioneira no futebol pelo Corinthians, mas hoje a gente coloca essa hashtag abaixo e a gente vem falar que a gente não quer só o marketing, a gente quer ser respeitada em todos os sentidos. Essa contratação ela vem violar todas essa caminhada que a gente vem lutando. O Corinthians ele é pioneiro, foi falado, diante de Copa do Brasil, diante de Libertadores, diante de Brasileiro, diante de tudo isso vem primeiro a história do clube, a essência do clube. A torcida do Corinthians é 53% feminina. Então, se nós somos 53% feminino dentro do Corinthians, e se o Corinthians prega o respeito às minas, ele tem que ouvir as mulheres e ele tem que nos dar voz. Corinthians grande, sempre altaneiro. Alô, William, presta atenção, explorador não aceita o timão. Indo mais a fundo, olha só aqui o lance em apresentação no Corinthians. Cuca fala sobre caso de estupro. 2 pontos. Por que devo desculpa se não fiz nada? O Cuca fez uma pergunta. Aí mais abaixo a gente vê aqui, ó. O caso ocorreu em 1987, quando Cuca atuava pelo Grêmio e estava em excursão pelo clube em Berna, na Suíça. Ele e outros 3 atletas do time gaúcho foram acusados por uma garota de 13 anos de estupro coletivo. E o Cuca, na apresentação no Corinthians, falou sobre o assunto. E a gente acompanha agora. Certamente você está acompanhando toda a repercussão em cima da sua contratação. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira, primeiro questionamento já foi falado sobre o assunto. Se te pegou de surpresa e se você esperava, por que mesmo assim aceitou? E queria que você se pronunciasse, falasse diretamente para quem está dizendo que você não deveria assumir o comando técnico do Corinthians. Obrigado. Bem, esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo, eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí, um monte de coisas falando em verdade, sabe? Chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês e pouquinho.
tenho 2 filhas que têm 32 e 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu, e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos. Nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque naquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você vai pegar uma pena de anos. E o nosso erro, meu erro, foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, Nós ficamos lá para averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sabe? Eu sei que o mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor, que a gente tem... A mulher tem uma autodefesa muito maior e tem que ser cada vez maior. E eu quero fazer parte disso. Eu sou pai, eu sou avô, sou marido, sou filho. Eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas. Eu quero poder ajudar dentro disso. Por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras. 53% da torcida é feminina. Um time que tem a causa aí... eu até escrevi o nome da causa, como é que é? Respeita as minas. Eu venho a ter um protesto, lógico que é cabido o protesto, dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles, Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas... do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Então, os meus erros foram esses. Quem sabe o principal é não ter falado mais do tema. Uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não vamos falar disso, tal. E é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso. O Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo. Como que eu não falei a verdade? Busque, olhe e veja. Agora, o que passam acima disso que é em verdade. Eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for. Sabe, é um tema difícil você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa. Vamos nos preparar para isso. Vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar. Porque eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo. Eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais.
Mas existe que em 1987 aconteceu isso. O erro foi não ter falado em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto como devia ter encarado. Mas, por muitas vezes também, isso não foi levado a mim. Não foi pela própria imprensa levantado, e vamos falar sobre isso, é porque as coisas hoje mudaram. E a gente tem que entender. E, em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também. Fui claro? A entrevista seguiu e o Cuca foi questionado pela segunda vez sobre o assunto. Vamos acompanhar. Desde que o caso passou a ser revisitado nos últimos anos, não é a primeira vez que há protestos antes da sua chegada, antes do seu início do seu trabalho. Né? E como, né, foi ressaltado, você tem um começo com jogos que podem ser muito cruciais, contra o Remo, contra o Palmeiras, depois a Libertadores, e são jogos em casa. A gente ainda não sabe se esses protestos vão aparecer no campo, na arquibancada. Isso pode comprometer um pouco a confiança do início do seu trabalho? O que você poderia até falar para a torcida do Corinthians de dar confiança nesse começo? Eu espero que não, sinceramente. Né? Como eu já falei para você, eu já dirigi. Primeiro eu joguei, né? Joguei ali do lado, joguei na Espanha, joguei na seleção brasileira, servi a seleção, joguei em grandes clubes, treinei grandes clubes e do momento para cá até que existiram outros casos que têm existido, mas não são casos que você possa fazer comparativos com esse de 87. Não são, não tem cabimento nenhum se fazer comparação de julgamentos de hoje com o que ocorreu lá naquela época. Né? Então, hoje pode ter protesto. Sinceramente, eu vou passar por cima de tudo, de protesto, do que tiver, mas se não tiver, eu vou estar muito mais fortalecido. E hoje eu sou Corinthians. Se você me fortalecer, a chance do nosso time ser mais forte é maior. Mas se tiver protesto, eu vou saber passar por cima de tudo, mas com a consciência tranquila. Isso é a maior coisa que um homem pode ter. É saúde e paz. Você tendo saúde e paz, você dorme tranquilo. E eu durmo tranquilo, graças a Deus. Aí você pensa que os questionamentos acabaram? Claro que não. Foram mais a fundo para saber o que aconteceu na época. Vamos ouvir. Então, eu queria que você explicasse exatamente isso, por que a condenação, se você realmente não foi condenado, que você explicasse claramente, porque tem 200 mulheres aí do lado de fora fazendo protesto, e aí eu queria te dar esse espaço para você falar. Sim, eu falei com o Duílio me falou que iam ter protestos, eu estava predisposto a vir mesmo em cima disso, e eu falei que eu via, cara, eu não vou ficar em casa me escondendo. Eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu estou com a minha consciência tranquila. Não teve... O meu erro foi não ir a julgamento. Eu nem sabia que teve julgamento. Quando soube depois, eu acho que de um ano que teve uma pena. Meses, 11, 12 meses, coisa assim, 13 meses. Que aconteceu isso. 2 anos depois eu estava jogando na Espanha, no Real Valladolid. Você agora está me dizendo que vão falar que teve condenamento, que eu fiquei aqui no Brasil. E não é verdade isso. Não é verdade isso. Tem o advogado do Grêmio, o Cacalo, está lá, ele pode te falar. Isso não é verdade. Agora tem 200 mulheres ali. Lá no Galo também tinha, sabe? E eu não me acovardei. Eu não tenho orgulho de estar passando por uma situação dessa. Não é fácil para mim, cara. Eu ter as minhas filhas vendo essa entrevista hoje, eu ter a minha mãe vendo, eu não me orgulho de estar falando desse tema. Se eu pudesse não estar no quarto, eu não estaria, mas eu estava lá. Pelo menos enquanto as coisas aconteceram, eu não fiz nada, cara, se é que aconteceram. Um quarto é um L, você não sabe, você não vê, eu não sei. Minha parte é essa. Nós não estamos num momento em que mais importante é a palavra da mulher. A palavra da mulher não é que o Cuca não teve lá, não falou o Cuca. Não conheço, não vi, não estava. Eu não estou falando que não estava, daí como que eu posso ser condenado hoje, ter 200 mulheres aí me condenando? Pelo que é? Sabe,
é difícil para a gente, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu saí lá no Galo, dentro de uma condição assim, e saí de lá, eu acho que até aquelas mulheres que não eram a favor no momento que eu fui, ficaram depois. Agora, quem me conhece, e vocês, a maioria me conhece, vocês sabem quem eu sou. Sabe de que forma eu ajo, o quanto eu respeito as mulheres, o quanto eu quero ter um engajamento dentro dessas causas para poder ajudar a mulher. Eu vou estar ajudando a minha família, minhas filhas, minha neta, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Eu não sou do mal, sabe? Se quiserem tentarem fazer isso, eu sei que amanhã vai ter comentarista, jornalista, colunista, que vão falar, meter o pau de volta, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho que pedir desculpa do que eu não fiz, isso eu não vou fazer. Sabe? Eu peço desculpa para minha mulher, para minhas filhas, que hoje estão passando por isso, mas eu vou trabalhar, cara, eu não vou ficar em casa, eu vou trabalhar. Eu trabalhei no Galo, 2 anos, aguentei isso, antes disso não tinha, em 17, 18, eu tenho 37 anos de casado, e eu sou homem, eu sou íntegro, eu sou limpo, e eu vou trabalhar. Mais perguntas sobre o assunto, e a gente acompanha. Você está dando uma entrevista bem franca, falando de um assunto que você muitas vezes evitou, até citou aqui no podcast e não quis falar. Só para ficar claro, qual é o teu maior arrependimento nessa história? Só para a gente facilitar, pelo que eu entendi, você falou que de não ter ido atrás depois, você ficou sabendo da condenação. Porque tem uma questão da presunção de inocência, que é essa coisa de querer provar de qualquer jeito que é inocente e ir lá encarar os processos. Eu tal. fui. Não, mas a questão é, por que você não foi para a Suíça resolver isso? Mas eu tinha 23 anos, cara, eu era quebrado, não tinha dinheiro nem para fazer um voo daqui para Porto Alegre, quanto menos ir para lá. Eu era um funcionário do Grêmio, eu jogava no Grêmio. E esse é seu maior arrependimento? Não, hoje, se fosse o tempo de hoje, se tivesse acontecendo isso no tempo de hoje, ia me favorecer muito. Ia me favorecer muito, porque você ia ouvir a moça, e daí? Não estava, 3 vezes. Pronto, eu já estou absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não existe. Então, se eu tivesse hoje a condição de voltar no passado, e não tenho, eu iria lá, eu não ia contratar um advogado, eu ia lá, pronto, estaria lá, pronto, estava absolvido, vai embora, mas nem sabia que teve julgamento. Pô, eu, um menino de 23 anos, lá no Grêmio, jogando, aquilo era enorme para mim, ficava no cantinho do vestiário. Depois de 1 ano, se eu não me engano, foi que eu soube disso aí. E era uma coisa que naquele tempo, ela não era tratada como hoje, vocês lembram? Ela não era tratada como hoje. Graças a Deus, hoje é tratada de uma forma muito mais calorosa e dura, como tem que ser. Como tem que ser. Se fosse hoje aquele tempo que ocorreu, eu estava absolvido. Então, o que eu faria de diferente se eu pudesse? Teria ido lá. O que eu faria de diferente depois disso? Eu teria falado mais desse caso. E daí hoje não era um caso, como tem colunista que falou, e com devida razão, que o Cuca calou e quem cala consente. Eu não acho que quem cala consente, é que não queria mexer num tema que já estava morto, acabado, incinerado, mas é um tema que me incomoda, como incomoda um monte de mulheres que hoje vivem nessa busca incessante da proteção maior que elas têm que ter, e eu apoio totalmente. Eu sou de família, maioria feminina. Ô Cuca, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou, claro, se defendeu, disse que quer abraçar a causa. Eu queria entender, até para explicar para as cerca de 200 torcedores que estão lá fora agora, como que o Cuca já abraça a causa e como ele pretende abraçar? Eu não sei, existem programas aí o próprio Corinthians faz um programa, né, Alessandro? Não me lembro qual que é o nome do programa que respeita as minas. Cara, não só eu, diversos
profissionais podem ajudar. Eu, que hoje sou uma pessoa que estou treinando o Corinthians, eu posso ajudar muito mais do que eu ajudo. Eu posso ajudar muito mais. Não só eu, muitos treinadores, jogadores, a gente pode abraçar essa causa para ter uma justiça maior, uma igualdade maior, que é o que se busca, né? Então, eu estou aberto, não tenho muito conhecimento de causa, mas se me vierem sugestões, eu abraço junto na hora. Agora, o último questionamento na coletiva de apresentação do Cuca sobre o passado dele. Vamos ouvir. Você falou há pouco que um dos erros que você cometeu foi não ter voltado para se defender e não ter falado tanto sobre esse episódio, né? E você citou também sobre a sua presença no quarto naquele episódio. Isso te faz refletir também? Você teria agido de uma outra forma? Você poderia ter evitado o que aconteceu? Como que é para você revisitar esse passado e refletir sobre a sua participação? Boa pergunta, mas eu não tenho lembrança, assim, te juro por Deus, muita coisa. Se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, mas eu era um menino. Eu era um tiquinho assim, emprestado do Juventude para aquela grandeza que era o Grêmio, aqueles aquele puta jogador que tinha. Eu ficava no meu cantinho, eu ia fazer o que de diferente, o que? Eu não vi nada. Dentro daquilo eu não vi nada, tinha um jogo, eu não lembro com quem era o jogo, 4 horas da tarde, eu acho que era com o Benfica, e eu estava louco para ir para aquele jogo, eu acabei jogando uma meia hora, uns 40 minutos, foi a minha primeira participação que eu tive lá, sabe? Então eu não tenho o que fazer assim, sabe? Mas agora, até como uma dica que eu acho que eu devo deixar, é para as pessoas tomarem cuidado com a vida, sabe? Porque, às vezes, uma atitude errada, ela custa muito, sabe? Ela custa mais para a vítima, que deixa uma sequela muito grande para ela, deixa amarguras muito grande para ela, mas para quem faz também fica. Às vezes acaba a vida da pessoa, sabe? Em cima disso. Então, se puder deixar essa dica, depois você não tem como voltar a chavinha e passar 10, 20 minutos atrás. Basta a gente ver o que está acontecendo agora em outros casos e tirar isso como exemplo também, sabe? Fica essa dica aí. Pois é, você aí do outro lado, o que você fala sobre o assunto? Não quer falar? Se quiser, vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Beleza? Se inscreva aqui em nosso canal, no Aparecida TV Web, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Até a próxima!